Bom dia, todos os amigos aí do Snowball. Vamos aqui dar uma olhada em dois bancões aí que têm chamado a nossa atenção. Uns amigos, a gente falava sobre eles ontem, inclusive, e tem me chamado a atenção nesse momento em que, né, os juros começam a recuar e, né, os ativos vão aos poucos se apreciando e as janelas assim de oportunidades vão ficando mais escassas, né? E aqui, diferentemente de outros, né, investidores que só buscam comprar ações quando há um movimento claro de alta, eu particularmente eu vou no sentido contrário, né? Porque como eu não estou buscando ganho de capital, eu quero acumular ações de boas empresas, né, aumentar as participações para assegurar bons dividendos. Eu quero comprar quando ninguém está querendo comprar. Então, por exemplo, quando os juros estão altos, mas já estiveram mais, né, quando não havia ainda uma perspectiva de reversão da curva, né, as empresas estavam bem pressionadas, né, as ações pressionadas. Para mim, é o momento ideal, né? E ali, né, naquela situação, você tinha um leque grande assim para compras, porque você poderia comprar, né, alocar em renda fixa, títulos do Tesouro, títulos privados, né, pegando, né, fechando ali compras de renda fixa, né, travando ali algumas alocações por 4, 5, 10 anos, né, com taxas bastante interessantes, bastante altas, e né, em ativos de baixo risco, né, como também você tinha a opção ali, né, de comprar ações de boas empresas bastante descontadas, né. E aí, como é natural do ciclo econômico, né, com uma perspectiva de inflação mais controlada, então os juros começam a arrefecer, a renda fixa, né, começa a ficar menos interessante, os juros ainda estão elevados, mas eu acho que né, o pico, né, da, dos juros da renda fixa já passou, né, e aí os demais ativos começam a se apreciar e aí as oportunidades não ficam assim tão evidentes, né? As ações vão ficando mais caras e aí você tem que recuar um pouco, observar e fazer alocações pontuais. Já não é aquela a oferta, né, a disponibilidade de opções para compra já não é tão grande, né? Aí você vai observando pontualmente e vai fazendo as alocações pontualmente. Não é que não haja oportunidade, mas, né, existe, mas são mais pontuais. E aí a gente vai olhando todos os dias, dá uma olhadinha lá nas empresas, sem ficar também muito muito apegado a isso. A gente olha um pouco, uma vez, fecha o home broker lá e segue o dia, né? Mas a gente começa a ver e vem acompanhando, né? A gente vai acompanhando e percebe que algumas empresas estão ali pressionadas e continuam pressionadas, né? Ficaram pressionadas com o aumento dos juros e assim continuam, né? E o que me chama a atenção são, então,
esses dois bancões aí, que são o Santander e o Bradesco, né? Então, estou aqui, já tinha feito análise para mim desses casos, né? E estou revisitando eles e deixando aqui gravado para que eu possa revisitar esse material depois, se quiser, mas também disponibilizando aos amigos para agregar aí conteúdo para o grupo dos amigos investidores, né? E estimular o debate. Mas ressaltando que não há aqui nenhuma recomendação de investimento, por óbvio, né? Só mesmo a intenção de compartilhar os estudos e promover a discussão, o debate, para que cada investidor tome suas próprias decisões de investimentos, né? Isso que é um ponto de partida para um estudo mais aprofundado e certamente mais competente por parte dos investidores. Então, coloca aí para reproduzir na velocidade 2 vezes, porque aí é possível acompanhar, mas sem também dedicar muito tempo a esse material aqui, né? Sem ficar muito tempo do dia com esse material, dá para ouvir rapidamente. Bom, eu já tinha feito essa avaliação aqui de Santander em março, né? Esse print aqui que eu tirei foi de março, inclusive, né? Tá aqui, ó, 20 de março de 2023. Eu vou até colocar como uma apresentação. Pegar a caneta aqui. Então tá aqui, ó, 20 de março de 2023. Naquela ocasião, a ação SAMB3, que é a ordinária do Santander, estava ali sendo negociada a 11,98. E eu destaquei que ela já tinha sido, né, negociada a esse preço lá em 2003, eu acho que aqui é 2003, depois aqui entre 2006 e 2010, deve ser aqui na casa de 2007, na crise do subprime aqui em 2008, né? Abaixo ainda, né? Abaixo até dos 12 reais aqui, mas aqui em 2007, aqui foi a crise do subprime, depois nesses pontos aqui 2009, né, 2011, e depois caiu bastante, depois voltou aqui a ser negociada a 12 reais em 2017, depois aqui em 2020, né, com a pandemia, e aqui em 2023 ela voltou, né? E eu destaquei isso porque, na verdade, o banco teve crescimento de suas métricas, de seus resultados ao longo desse período, mas a ação, volta e meia, continuava, né, retornando aqui ao patamar dos 12 reais, né? Que parece assim um contrassenso. Se tem crescimento de resultado, por que que volta, né, ao mesmo patamar de preço, né? Então a gente tem que observar isso. E o que eu observo hoje é que, de novo, né, nós vamos ver no próximo slide, de novo, ela volta aqui a negociar próximo aqui dos 12 reais, né, no momento 12,30, né? Então destaco de novo aqui, não no período mais recente, de novo aqui, ó, em 2020, né, aí teve a pandemia, depois voltou aqui nesse período aqui também em 2020, subiu aí até os 18 reais, cerca de 18 reais, depois voltou, né, a um movimento de queda aqui e atinge de novo os 12 reais em 2022, né, e aqui 2023 volta a subir um pouco aqui perto dos 15 reais e volta aqui próximo aos 12 reais aqui em setembro, né? Então, vejo que o SAMB3 vai lá próximo dos 22,50 lá em 2019, depois ele cai para, né, próximo aqui dos 9 reais,
volta para os 12, sobe para os 18, volta para os 12, vai para 15, depois volta para 12 de novo. Então, a gente gosta quando a ação, né, de uma boa empresa, ela recua, né, ela cai, né, a gente não compra só porque cai, mas também porque cai, né, compra porque a gente vem acompanhando, se for uma empresa saudável, uma boa empresa que paga dividendos, né, a gente gosta quando ela fica mais barata, né, como diz Warren Buffett, né, se você gosta de hambúrguer, né? No dia que o hambúrguer está em promoção e cai, o preço cai pela metade, você vai lá e compra vários hambúrgueres. Se for o caso, você até congela para comer depois, né? Mas então, se você gosta de alguma coisa em algum determinado período, esse bem, esse produto de que você gosta está mais barato, você vai lá e compra mais. Então, é exatamente o que faz o investidor que é acumulador de ações, né? Que não está pensando em ganho de capital, que não está pensando em ficar rico do dia para a noite, não falo nem pensando em ficar rico, tá? Não está pensando em formar patrimônio, em formar renda do dia para a noite, né? É uma pessoa que está ali acumulando, comprando regularmente, está investindo, fazendo daquilo uma atividade habitual, da mesma forma como você toma café todo dia, almoça todo dia, trabalha todo dia, você investe, não necessariamente todo dia, mas investe quando o mercado te dá a oportunidade, né? Quando o senhor mercado de que fala o Benjamin Graham, que é o, né, o guru, né, do Warren Buffett, né, foi professor e chefe, inclusive, do Warren Buffett, falava, né, do Mr. Market, do senhor mercado. Então, às vezes o seu mercado está nervoso, está irracional, está vendendo as coisas a preço de banana, você vai lá e compra, né? Não estou dizendo aqui que o Santander é para comprar, né? Nem que está a preço de banana, mas eu só estou explicando o que o investidor que é acumulador de ações e que está buscando formar, construir uma renda consistente deve fazer. Então, não é aquele investidor, né, de temporada, aquele empolgado que ouve o vizinho falar, um amigo de trabalho falar, aí resolve investir uma vez na vida e às vezes dá sorte, ganha e acha que encontrou, né, o caminho da prosperidade, aí depois acaba apostando em algo, né, fazendo uma aposta, uma especulação em algo que não tem fundamento e perde tudo, ou seja, tratou a bolsa como um cassino, a bolsa então vai te responder como se você fosse um jogador de cassino e vai fazer você perder, né? Porque jogador de cassino não sai ganhando, a casa sempre ganha. Então, se você tratar a bolsa como cassino, ela vai te tratar da mesma forma, né, como um frequentador de cassino e você vai acabar perdendo. Então, temos que esquecer isso. Aqui é um investimento permanente, constante, para a vida toda, que vai servir para você, vai te servir, vai servir a tua família, né, e deverá servir para gerações futuras. Então, é isso, vamos observando aqui esses movimentos, né? E aí a gente vê o seguinte, o que eu estava comentando, né? É, quando você olha o panorama, né, do histórico aí de lucros do Santander, você vê claramente, né, que tirando alguns períodos aqui de lateralização, né, e até mesmo de queda, você no geral, né, a fotografia mais ampla mostra o quê? Mostra uma prosperidade, mostra um crescimento dos lucros do banco, né? Então, às vezes você quer buscar um resultado de um ano, de 2 anos, de 3 anos. Você vê por aqui que não é assim, né? Nós tivemos né, um pico aqui de lucro em 2019, depois uma queda em 2020 por conta da pandemia, uma recuperação em 21, 22 e aqui em 23 estamos buscando crescer esse lucro. Mas o que? Impactado ainda pelo quê? Pela inadimplência, né? Que é fruto de quê? Do aumento dos juros, que é resultado de quê?
da inflação, né? Que surgiu por quê? Surgiu por conta da pandemia, né? Então, você vê que o que a gente está vivendo aqui ainda é consequência do período da pandemia, né? Vai passar? A gente acredita que sim, olha o histórico, né? Olha o histórico da empresa, né? Dos resultados da empresa. Então, por exemplo, a pessoa esqueça o período aqui pós 2015, né? A pessoa que estava aqui em 2014, ela olhava para trás e dizia assim, puxa vida, esses lucros não crescem. Os últimos 2 anos, 3 anos, olha, né, tá de lado, né? Que coisa horrível, né? Que péssimos resultados dessa companhia. Veio bem até 2011, agora está de lado. Quer dizer, a pessoa que fica achando que isso vai se eternizar, né, essa tendência aqui de lateralização vai se eternizar, ela, de repente, ela não acreditou na evolução dos resultados da empresa, o que é que aconteceu? Perdeu esse movimento aqui, né? Então é isso, né? Nós temos momentos, vivemos aqui os momentos, mas se você é um investidor sem prazo, né, para a vida toda, não é possível que você volte a ver aqui depois de 2023, depois desse período aqui que eu destaquei, é possível que você volte a ver movimentos como esse aqui de 2015 a 2019, de 2005 a 2011, por aí vai. Então é preciso se juntar, né, aos otimistas, né? Tem um livro, até não me recordo o autor agora, isso é uma falha realmente minha, porque é alguém bastante conhecido que tem um livro, se não me engano, chama Triunfo dos Otimistas, né? Acho que até já li. Mas é isso, né? Você só vai triunfar no mundo dos investimentos se você for um otimista. E eu sempre gosto de recordar o que o Warren Buffett fala, já falou muitas vezes em reuniões da Berkshire Hathaway, ou até em entrevistas, dizendo assim, olha, some a minha vida e a vida do Charlie Munger, ele tem 93, fez 93 anos esse ano, Charlie Munger 100. Então, junte a minha vida e do Charlie, você tem quase a idade, né, toda dos Estados Unidos, desde a independência dos Estados Unidos, né? Então, ou seja, em 2 vidas, se você somar 2 gerações, você saiu de um nada, que era a época ali da independência dos Estados Unidos, eles assim, aqui só tinha mato, não tinha mais nada, tinha índio, mato, não sei o quê, e olha o que nós temos hoje. Olha a pujança que a gente tem nos Estados Unidos, olha como é a economia americana, olha tudo que a gente tem de tecnologia, em 2 vidas somadas, a minha e do Charlie Munger. Então, né, quer dizer, você tem que acreditar que o amanhã vai ser muito melhor que hoje, não precisa ir longe não, olha para a sua própria história, né? Olha 20 anos para trás, 40 anos para trás e compara com o que você tem hoje. Compara com o que a sociedade te oferece hoje. Se você não acreditar no desenvolvimento da sociedade depois de tudo isso que você já experimentou na prática, então você é um pessimista de carteirinha, né? Então a gente tem que acreditar que daqui a 20 anos as empresas estarão melhores, a economia estará melhor, a sociedade, de modo geral, estará melhor, e que haverá um crescimento de todos, né, um ganho para todos, inclusive, obviamente, para as empresas, que são os motores, né, da economia. Então, assim, o que a gente está vendo hoje são resultados, né, impactados ainda por conta da pandemia, que trouxe inflação, que acarretou juros mais altos, que acarretou inadimplência, que afeta os bancos, forçando esses bancos a aumentarem suas reservas, que a gente chama de provisões para devedores duvidosos. Então, quanto maior, né, o risco de inadimplência, mais proteção o banco precisa ter, precisa reservar uma quantia maior de dinheiro para eventualmente ter que, né, ter que
arcar com essa inadimplência se ela se transformar em perda definitiva, né? Então, os bancos precisam ter essas reservas. E essas reservas impactam o quê? Impactam os lucros, né? E o impacto sobre os lucros impacta o quê, por sua vez? O pagamento, a distribuição de dividendos para os acionistas. Mas a gente tem que entender que isso faz parte dos ciclos, né? Então, estamos passando por um ciclo de juros mais elevados, que começam agora a se reverter em razão da sinalização de um controle maior da inflação, com a redução desses juros, há um reaquecimento da economia, uma maior tomada de crédito, uma redução de créditos com maior qualidade, né? Agora os bancos já sinalizam isso, uma possível redução dessas provisões para devedores duvidosos, e qual é a consequência? Aumento dos lucros e a partir daí aumento dos dividendos. Então, só que se você esperar para aportar, alocar, se tornar sócio dessas empresas quando o lucro já tiver recuperado, né, e os dividendos já tiverem aumentado, né, certamente você vai pagar caro, né, e o seu retorno será menor. Então você tem que olhar lá na frente, você tem que se antecipar e já prever o que é que vai acontecer, o que que pode acontecer, né, e se posicionar na empresa quando as pessoas não querem. As pessoas têm essa tendência de querer se tornar sócio de alguma coisa quando o negócio está voando em céu de brigadeiro, né? Mas, olha, se você vai se tornar sócio assim, não tem almoço grátis. Você vai ter que pagar caro por isso e o seu retorno vai ser baixo. Agora, se você foi um visionário, né? Se você enxergou que, né, o negócio é bom, que circunstancialmente está impactado, mas lá na frente ele vai colher frutos, então você entrou quando ninguém queria, pagou barato, né, e o seu retorno lá na frente vai ser muito superior. Você vai ser recompensado pelo seu empreendedorismo, né? É o caso, tá? Então é importante ver esse cenário amplo aqui né, dos lucros, porque se você ficar apegado, por exemplo, só a esse quadrante aqui, né, esse retângulo que eu destaquei, né, e você resumir a história da empresa a isso, você vai achar que é uma péssima empresa, porque os lucros nesse cenário aqui estão decrescentes. Mas olha o cenário mais amplo, né? Olha de um ângulo mais alto, né? Uma perspectiva mais ampla. Aí você vai ver a história dessa companhia, tá? Isso é importante, né? Da mesma forma, retorno sobre patrimônio líquido, né? Ultimamente, né? Muito abaixo do que ele já entregou, né? Já entregou ROI aí superior a 18%, aqui na casa dos 20%, 18%. 2 anos atrás era isso, quase, né? 2019 aqui, ó, perto de 18%, né? E agora na casa aí dos 11%, né? Então, é importante aqui ressaltar a palavra do CEO, né, do banco, né? Vai lá assistir a videoconferência de resultados. As videoconferências agora estão bem melhores, porque antes eram só teleconferências, só com áudio, agora eles fazem videoconferências no YouTube. Vai lá na página do RI da empresa, assiste lá a videoconferência, ouve a palavra do CEO, ouve o que é que eles estão fazendo para reverter isso, para voltar a ter um retorno bastante interessante, né? Como era no passado. Veja que eles estão tomando medidas, né, que eles estão adotando providências para isso. Então, assim, o que a gente está vendo aqui é resultado de uma circunstância, de um momento, né, de um cenário macro político pelo qual o país atravessa. Mas o banco tem competência, conhecimento, expertise bastante para tomar as medidas adequadas para fazer reverter, né, esse movimento e voltar a ter retornos positivos, né?
Então, a gente já viu aqui no histórico da empresa, né, aqui do Santander, né, retornos aqui de lá, depois crescimento, queda, volta a subir. Então, faz parte, cai aqui, depois, né, a tendência é voltar a subir também, né. O importante é verificar se eles estão tomando providências para isso. Claro, você vai olhar aqui, está aqui nesse momento, vai ouvir o presidente. Se você entender que eles não estão fazendo nada para reverter, você diz: bom, essa empresa não tem alinhamento com a base acionária, não está preocupada com o negócio, não há perspectiva de voltar. Agora, se você vai lá e assiste e vê que eles estão tomando as medidas, né, necessárias, né, para reduzir a inadimplência, né, aumentar os seus retornos, né, voltar, reduzir a provisão para devedores duvidosos, tudo mais, você diz: não, se eles estão adotando as providências, deixa, né, a empresa trabalhar, tem o seu tempo necessário e logo, em breve, espera-se que esses retornos voltem a crescer, né, um movimento de crescimento, né? Então aqui, ó, PDD, provisão para devedores duvidosos, olha o crescimento que houve, né, de 2020 para cá, para 2023, né? Por quê? Por conta de inadimplência, por conta de juros elevados, né? As pessoas ficam apertadas, né? Tomaram dívida, né? Os juros aumentaram, né? Elas não tinham como prever um crescimento dos juros tão abrupto, né? Se tornaram insolventes, não conseguem mais pagar suas dívidas, ficam inadimplentes. Aí o que é que o banco faz? Tem que aumentar a provisão para devedores duvidosos. Isso impacta o que? O lucro, né? Eles tiram da receita deles, reservam aquilo para poder honrar, né, eventuais perdas definitivas. O banco, esse dinheiro, ele não perdeu, ainda não, ele só provisionou, né? Se aquela inadimplência ela se reverte, né, ele vai liberando essa PDD, né, para o lucro, né? Então é só uma provisão, é uma cautela que ele tem que tomar, né? Mas que impacta provisoriamente o lucro, tá? Mas que pode ser revertida no futuro. E a luta né, do banco é exatamente para reverter isso, né? Para que a inadimplência não se transforme numa perda definitiva e que ela reduza, os seus clientes voltem a pagar as suas, né, dívidas, honrar suas dívidas, que essa PDD vá sendo reduzida e esses valores vão sendo liberados aí para os lucros, né? Aqui, um print aqui do site da Basta.com. A gente vê que cotação segue lucro, então se o lucro está decrescente, a cotação também está, né? Também está, então não é algo assim totalmente irracional, não. Está, né? Caindo porque o lucro está caindo. Agora, você tem que avaliar se essa queda é excessiva ou não. Será que não estão exagerando na dose? Será que o senhor mercado não está exagerando, né, ao precificar tão lá embaixo? Não está sendo pessimista demais? E aí dando oportunidade para alguém mais otimista nesse ponto aqui? A pessoa acredita na empresa e diz: não, eu sou otimista e tudo mais. Acho que, né, o banco vai reverter essa situação, esse lucro vai voltar a subir, e se ele voltar a subir, o que é que vai acontecer com a cotação? Vai subir também. Então, se você foi otimista aqui, você vai triunfar no final das contas. É por isso, daí vem o título do livro, depois eu digo o nome do autor, né? Triunfo dos otimistas, é exatamente isso. Investir em empresas é triunfar, é dar espaço para o triunfo do otimismo, né? Mas não é assim, sem estudo, não, né? Não é por mágica, somente pela fé, não, né? Que não basta a fé, não. Aqui é estudo, você conhece a empresa, vê o histórico da empresa, vê a relevância da empresa para o país, o setor em que ela atua, a perenidade do setor, do segmento, né?
a saúde da empresa, a competência da gestão. Então, você avalia diversos aspectos para dizer, não, isso aqui é circunstancial, não é que a empresa é ruim ou ficou ruim. É por conta de uma circunstância, ela teve os resultados impactados, mas ela tem toda a competência para reverter isso. E quando reverter, você, se é sócio da empresa, você vai ser recompensado por isso, tá certo? E veja que não é novidade, né? Olha, em outros momentos, olha aqui, né? Queda de lucro, queda de lucro, queda de lucro, vários pontos, né? Só que aqui, ó, a pessoa, o pessimista de carteirinha que resolveu, né, deixar de ser sócio da empresa aqui, olha o que que ele perdeu. Olha o que que ele perdeu. O outro aqui deixou, né? Entrou aqui na alta. Ele veio, entrou na alta, comprou caro, tudo mais, aí o lucro caiu, né? Ele resolveu vender, perdeu dinheiro, tudo mais, olha o que é que ele perdeu, né? E assim vai, né? A gente tem que se nós temos que nos concentrar na fotografia inteira da empresa, não num ponto específico aqui da história, tá certo? Então, aqui os dividendos, ó, dividendos crescentes, né, desde 2015, né, dividendos crescentes. Santander, recentemente, né, queda. Por quê? É algo desconectado da realidade? Não. A gente acabou de ver. Cresce a PDD, diminui o lucro, diminui os dividendos. É lógico. É lógico. Agora, não vai nunca mais voltar isso aqui. Se você achar que não vai, né? Se você chegar a essa conclusão, então talvez o negócio não seja para você. Se você achar que pode voltar, né? Veja aqui, tinha dividendos muito superiores aqui em 2014. Caiu, voltou a subir, né? Então, se você é daqueles que estudou a empresa, analisou e viu que há possibilidade de uma retomada, talvez surja aí uma oportunidade para você. Importante, importante olhar a história, né? Dividend yield médio nos últimos 5 anos. Se você pegar os últimos 5 anos aqui, eu peguei 2022 para trás, né? Quanto é que ficou o retorno médio em dividendos? 8,94%, considerando o preço da ação de hoje, né? Dividendo médio nos 10 anos, peguei 2022 para trás, 9,57% ao ano, em média. Em média. Então, se essa história se repetir, é possível que, comprando hoje, tenhamos, né, o mesmo retorno. É possível, não há garantia de nada, né? É possível, né? Então, há uma média. É bom sempre olhar a média, né? Por quê? Porque tudo tende a reverter para a média. Tudo, a convergir para a média, né? Então, se o banco, né, mantiver a sua história, ele pode, né, repetir as suas médias, tá certo? Aqui, isso aqui eu tirei lá do Status Invest, é o mapa de calor dos proventos. Quando é que a empresa costuma pagar dividendos, né? Então aqui, ó, esse ano foi em março, maio, agosto, e se a gente considerar, levar em conta o ano passado e os anos de 2021 e 2022, é possível que tenhamos ainda mais um pagamento esse ano, que pode ser em novembro ou em dezembro, né? Ano passado foi em novembro, 2021 e 2020 e em dezembro, né? Tá certo? Então, em geral, né, salvo esses anos aqui, 2013, 14, 15, né, em geral, a gente vê que a partir de 2017 o banco passou a pagar dividendos 4 vezes por ano, né? 4 vezes por ano. Ele não falhou nenhuma vez, ó. 2017, 4 vezes, 2018, 4 vezes, 2019, 4 vezes, 2020, 4 vezes, 2021, 5 vezes, né? 5 vezes, 2022, também 5 vezes, e 2023,
aí talvez tenha espaço apenas para mais um pagamento. Seriam 4 vezes, né? Então paga dividendos regularmente, né? PL histórico, relação preço-lucro, né? Isso aqui mostra assim, em quantos anos você retira seu investimento, né? Hoje, essa relação está em 9,30, já esteve mais baixa já esteve em 6,96, 6,85. Existe um número mágico aqui para o PL que seria 15, né? Então, em tese, até 15 seria razoável, né? Então, aqui hoje está em 9,30, que é abaixo da média que está aqui distorcida por conta desse número aqui, tá? Aconteceu alguma coisa aqui, eu não vou investigar isso agora, em 2014, que distorceu, levou esse número às alturas. A gente teria que eliminar essa distorção para ter uma média aí mais realista, tá? Então não dá para comparar com essa média aqui de 46, né? Vamos olhar para os números mais recentes, né? Então, assim, está abaixo, está mais alto que 2021 e 2022, né? Mas é abaixo aqui 2020, 19, 18, 17, 16, certo? Então não é assim algo que seja repulsivo, né? Digamos assim, esse número, né? Preço, valor patrimonial, está no menor patamar, né? Dos anos recentes, assim, né? Qual é o desconto? Nós estamos falando aqui o preço pelo qual a ação está sendo negociada hoje e o que ela vale em termos de patrimônio. Então, uma coisa é preço, outra é valor, não é isso? Então, ela vale quanto, né? Ela vale X. Ela está com desconto aqui de 17%, tá certo? Você está comprando abaixo do valor patrimonial, tá? Então, se, por exemplo, o carro vale 100 mil, né? O carro vale 100 mil. Você teve um desconto aí, né, 17%, você vai pagar quanto? 83 mil. É vantagem? Em tese, sim. Se ele vale 100, você está pagando 83, então é vantagem. Não é isso? Então, a ação vale, digamos, né, vale 100. A gente vai chegar lá no valor exato. Eu acho que eu destaquei aqui. Está com desconto aí 17%. Né, você está comprando abaixo do valor do patrimonial. Você pega o patrimônio líquido, divide pela quantidade de ações, você tem o valor patrimonial por ação. Você está pagando abaixo disso, tá? E é o menor patamar dos últimos anos, tá? E por quê? Por tudo que a gente já viu, por esse momento, essa circunstância. Medo de inadimplência, medo de calote, aumento da PDD, tudo mais. O pessoal fica com medo, o mercado fica com medo, sai fora, né? Agora, cabe a você estudar, avaliar e dizer, não, pô, a empresa vai quebrar, né? Ou não, né? Bom, mesmo que ela quebre, nesse cenário aqui, o que é que acontece? Eu liquidei o patrimônio dela. Vamos, estou falando aqui me permita esse absurdo, né? Mas diga, a empresa quebrou, eu vou liquidar o patrimônio dela. Quanto é que vale? Vale 100, né? Eu estou pagando 83, né? Eu estou pagando 83. Estamos falando de patrimônio líquido, já tirando as dívidas, né? Se tiver dívida. Estou pagando 83, eu ainda ganho dinheiro, né? Eu ganho R$ 17 aqui, né? Então, entendeu? Você vai vendo que tem margem, existem margens aí, né? Para o negócio. O pessoal, né? O mercado fica com medo daquela coisa ser um mercado. Ele vai batendo, né? E vendendo, e aí oferecendo algumas oportunidades. Esse patamar aqui, hoje, é o patamar do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tem uma relação de 0,82. O Banco do Brasil sempre foi o bom.
pelo menos desde que eu venho acompanhando, sempre foi o banco mais descontado dentre todos os grandes bancos, né? Gerava ali em 0,60, 0,60 e pouco, né? Agora com, né, essa subida, essa alta das cotações do Banco do Brasil, né, chegou a 0,82, enquanto que os outros, né, o Santander, por exemplo, caiu, né, e, né, ficava aqui, ó, ficava acima de, ó, a relação era 1,91, né, era 91% acima do seu valor patrimonial, não é isso? Aqui 2,74, 1,83, não é isso? Então, aqui era acima do valor patrimonial, agora está abaixo. Está caindo e encontrando com o Banco do Brasil, né, que subiu, né? Então, né, isso chama a atenção. Bom, resultados desse último trimestre, né? Aqui, um banco digital com lojas. Eu achei interessante isso aqui, ó. Por que banco digital com lojas? Porque eles apontam aqui cerca de 97% de todas as transações hoje são digitais, né? Então ninguém vai mais a banco, né? Os bancos agora estão transformando, fechando agências e transformando algumas agências como é que se fala? Não é loja de negócio. Mas assim, são estabelecimentos de negócio para coisas específicas, né? Para segmento premium, né? Outras finalidades, não é mais para as atividades corriqueiras de uma agência bancária, receber pagamento, essas coisas, né? Quantidade de clientes cresceu 13% no ano. E ainda não terminou, né? Aqui. Rentabilidade muito baixa, 11%, já esteve bem maior. Mas por quê? Lucro, uma queda de 45%, né? Só que agora eles já dizem, ó, PDD controlada, né? Nós já temos novas safras aqui de empréstimos, de crédito. E as novas safras já são melhores, já tem um controle melhor, né? Já tem um filtro melhor, uma análise melhor da solvência do tomador do crédito, né? Então, essas novas safras já vão substituindo as safras antigas, elas já vão permitindo, né, uma estimativa de que a inadimplência no futuro próximo deve cair e a PDD, né, que cresceu, agora ela tende a se estabilizar e reverter e cair. E com a reversão da PDD, ela cai, o que é que acontece? O lucro aumenta, né? E o que é que aumenta também? Os dividendos, certo? Então aqui, ó, PDD ainda cresceu bastante. Ano contra ano, né, 2022 para cá, ó, cresceu 72%. Né? Por quê? Porque a inadimplência ainda está ali, né, crescente, né? Ainda está crescente. Peraí, eu estou falando, tô falando bobagem aqui. Isso aqui foi lá em 2000, ó, de 2021 para 2022. Eu deixei os dois quadros aqui para a gente comparar. 2021 e 2022, ó, cresceu 72%, né? Era um momento crítico, assim. Já agora, cresceu. 2022 para 2023 cresceu também, mas cresceu numa velocidade, né, numa intensidade menor. Isso não diz nada? Diz, claro que diz, né? Embora aqui também a inadimplência aqui ano contra ano tenha crescido ainda, e até um pouco mais do que no ano passado, mas é o que eles dizem, né? As novas safras, a nova safra de créditos, ela está melhor, né? E isso permite um controle maior da PDD. Parece que está perdendo força aqui o crescimento da PDD, né? Inadimplência controlada, eles dizem aqui, né? E mais, tá? A esse crescimento substancial que houve aqui em 2021 para 2022, eles destacaram, ó,
impactada por um evento subsequente no segmento do atacado, que foi, a gente sabe, foi noticiado aí, foi o caso da Americanas, né? Então, que eles tiveram que provisionar aqui, né, o problema lá com Americanas. Então, isso não se repete, né? Então, inadimplência controlada, né, leve deterioração ainda, que esse crescimento aqui da inadimplência, né, para período superior a 90 dias, né, mas assim, você já começa a enxergar uma luz no fim do túnel aqui, né, uma perda de força dessa PDD e quem sabe aí para 2024 uma reversão disso, né. Então é bom comparar. Eu vendo esses dois cenários, eu acho, né, que o banco, isso confirma para mim que o banco está fazendo o seu dever de casa e que a gente pode esperar uma melhora para o futuro, né? Se a gente, no ano que vem, quando a gente juntar os três cenários aqui, né, a tendência é que a gente veja um cenário 2023, 2024 melhor do que esses dois. Assim esperamos, né? Então, está aqui a palavra do CEO. Começamos a sentir os efeitos positivos da maior seletividade de crédito aplicada a partir do final do quarto trimestre de 2021. Eles viram que a coisa estava feia, né? Vamos tomar providências aqui. Vamos fechar a torneira, né? Vamos conceder crédito agora, né, de uma forma mais seletiva, vamos ser mais rigorosos e vamos gerar uma nova safra de crédito, melhor do que essa anterior. E aí, como consequência desse trabalho, observamos melhora da PDD e do indicador de inadimplência de curto prazo nesse trimestre, evidenciando que a qualidade das safras novas, o que permite viés de melhora do custo de crédito ao longo de 2023 e capacidade de retomada de crescimento, certo? Mesmo com uma seletividade na originação, que resulta em spreads menores, né? O ganho do banco fica menor por cada crédito que ele concede, né? Porque ele tem que ser mais rigoroso, né? E nada vem... Se ele quer mais segurança, ele também não... O ganho dele diminui, né? Não existe almoço grátis, né? Então o spread dele é menor, ele ganha com esse spread, né? A diferença entre o que ele empresta e aquilo que ele vai receber de volta, não é? Então, se ele quer mais segurança, ele vai ter que cobrar um spread menor. Então, são clientes agora com um melhor perfil de riscos. Observamos um aumento novamente da margem, ou seja, não obstante isso, né, observamos um aumento novamente da margem com clientes no trimestre, principalmente em razão do volume de créditos concedidos. Eles vão ganhar no volume agora, tá? Além disso, a margem de mercado apresentou evolução, parará. Nessa tela era o que eu queria destacar, era isso. Interessante, expansão dos negócios e receitas, né? Então tá lá, compraram a totalidade da Turo, que é dedicada a investimentos. Venderam 40% da participação na Web Motors, né? Muitos aí já devem ter consultado a Web Motors, né? Que acho que é o site lá de venda de veículos, né? Segunda maior comercializadora de energia independente. Eu não sabia disso. Interessante, diversificando as fontes de receita. Em financiamento ao consumo, seguimos como líderes de mercado em veículos para veículos pessoa física, né? Interessante. Olha aqui, ó, 97% das transações ocorrem nos canais digitais. Tem o quê? 2.900 lojas, continuam ainda com lojas, e ampliando. Tá aqui, ó, ampliação de 2.037 municípios para 2.558 municípios em 12 meses, né? Então, estão ampliando. Aqui, mais um destaque aqui de resultados. Alcançamos importante evolução de nossos indicadores de qualidade da carteira neste trimestre, graças à estratégia adotada desde o final de 21, mais seletiva em crédito, com foco em produtos com garantias.
Melhoramos a PDD em 12% no trimestre, evidenciando a qualidade das safras novas, que já representam mais da metade da carteira de crédito total, né? 59%. Né? Aqui, mais uma vez, a PDD, foco muito grande nisso. Ó. Queda de 11,6%, né, no trimestre dessa PDD, evidenciando a qualidade das novas safras. No acumulado do ano, o resultado aumentou 23%, principalmente por conta do segmento pessoa física, dado o crescimento da carteira e mix. Né? Então, ainda houve um crescimento aí da PDD, no ano contra ano, mas no trimestre já há uma redução, né? Sinalizando que podemos, de repente, ver mais reduções nos próximos trimestres. Né? E aqui, a gente vê aqui nesse quadro, né, o crescimento em 23%, né, da PDD, que impacta o quê? Impacta o lucro recorrente, tá certo? Então, essa PDD, né, caindo no futuro vai levar ao quê? A um crescimento do lucro. É isso que a gente espera. Né? E, assim, a gente tem que ficar de olho no lucro, porque, segundo a política de distribuição de proventos, o Santander pretende remunerar seus acionistas com a distribuição de 50% de seu lucro líquido anual. Tal percentual é superior ao mínimo determinado pela legislação, que são 25% dos ganhos. Isso é bom, né? Para o acionista, isso é bom saber que o banco está alinhado com os acionistas, com o interesse dos acionistas, ele paga mais do que o mínimo exigido legalmente. Né? Aqui o retorno sobre patrimônio líquido, 11%, né? Muito abaixo dos 20%, né, do ano passado. Né? Aqui no acumulado do semestre, 10,9% agora em 2023, muito abaixo dos 20% aí do primeiro semestre de 2022. Né? Tá certo? Menos 9,9 pontos percentuais. É muito. Tá? Ou seja, mas se o banco foi capaz de chegar a 20%, né, por que não pode voltar agora? Né? A gente já viu que está tomando medidas para isso. Né? ROI histórico, ó. A gente já viu que foi 20%, aqui 16%, está em, né, 8%, 9%, né, 10%. Né? Isso pode voltar. Né? No passado já caiu aqui, voltou, né? Aí caiu aqui, pode voltar de novo. Né? Faz parte da empresa. Tendência positiva para o ano, margem, né? São notícias aí do que o banco vem fazendo e da perspectiva para o futuro. Né? Aqui de onde vêm as receitas do banco: cartões, seguros, conta corrente, administração de fundos, operações de crédito, cobrança e arrecadações, corretagem e outras. Né? Aqui um crescimento muito modesto, né, das receitas de ano contra ano, quase novo crescimento. Né? Questão mesmo é essa PDD aí que tem que reduzir. Né? Mas assim, futuro, né, pode ser alvissareiro aqui, porque o índice de inadimplência vem caindo. Né? A gente vê aqui o índice total de inadimplência, né, caindo. Né? Você vê, subiu, estabilizou aqui de dezembro a março de 23 e agora, né, começa a cair, que é positivo. Né? Isso, inadimplência, né, acima de 15 até 90 dias. Né? No cenário, né, ainda acima de 90 dias, ainda um leve crescimento aqui. Né? Estamos esperando essa mesma reversão que acontece aqui para a inadimplência até 90 dias. A gente espera que isso se repita também para os casos de inadimplência acima de 90 dias, né, que haja uma reversão. Né? E aqui, né, só uma curiosidade, jogando aqui no
no Play Invest, né? Quem investiu lá em janeiro de 2016 cerca aqui de R$ 1.000, né? Teve um retorno em dividendos até aqui de 134%, um retorno total de 326%, um retorno por ano, né, total de 65% e um retorno em dividendos por ano de 26%. Né? Tá aqui, né? Proventos acumulados R$ 1.342,66 e uma apreciação, ganho de capital aqui de R$ 1.920, né? O retorno total é o somatório dos dois, tá bom? Então, depois eu venho com mesmo vídeo, né, um vídeo similar aqui sobre o Bradesco. Um abraço aí a todos.